E ele volta ao programa. Eu estava com saudades, mais uma vez com a gente, ele que é gastroenterologista, Dr. Marcos Belotto, bem-vindo. Prazer sempre tê-lo aqui, viu? Estávamos com saudades, doutor. O tema de hoje é um tema super importante, até porque, como também comentamos nos últimos 100 e alguns dias, a situação mudou muito, mas os problemas que já existiam, né, algumas doenças e algumas até doenças que podem se agravar, não deixaram de existir. Então hoje a gente vai falar de diverticulite, que é um quadro que precisa de fato de muita atenção, e daqui a pouquinho teremos palavras de uma nutricionista também para relacionar com a questão da alimentação. Doutor, vou sentar aqui do seu lado, que agora a gente mantém o nosso distanciamento, né? E as coisas têm que funcionar. Opa, enrolou minha saia aqui, mas não tem problema que eu já tiro. Peraí, meninos. Aí, pronto. Doutor, bem-vindo. Obrigado. Eu ia dizer que esse distanciamento tem dado muito certo, porque a gente está há mais de 100 dias, né, praticando dessa forma, podendo fazer as pautas de forma completa com os nossos convidados ao vivo aqui no Você Bonita. Então, com o seu retorno, vamos abrir o nosso assunto falando de diverticulite, que eu acho até que é mais comum do que a gente imagina, né, doutor? Pode, então, caracterizar o quadro e depois a gente comenta aí questões relacionadas com o agravamento. Se você quiser falar de Covid em algum momento, também fique à vontade, claro. Tá? Assim, bem-vindo. Obrigado. Primeiro, estava com saudade de estar aqui de volta. Como você bem disse, é mais comum que a gente pensa, as pessoas têm divertículos, que é o que a gente vai explicar daqui a pouco, e não tão comum, felizmente, ter a diverticulite, que é a inflamação e infecção. Estima-se, para você ter uma ideia, que até 18% da população acima de 40 a 45 anos pode ter divertículos. Tá. E 50% da população acima de 75 a 80 anos tem também divertículos. E o que é o divertículo? É como se fosse uma bexiga do intestino, como a gente vai ver daqui a pouco no vídeo. Você ter os divertículos não necessariamente quer dizer que você está doente. Perfeito. Porém, você precisa prestar atenção nos sinais e sintomas que podem gerar a doença. Porque a diverticulite, a inflamação, essa sim, quando não tratada e diagnosticada, pode dar complicações tardias. E essas bexiguinhas, como você relacionou, a gente, em exames aí normais e no próprio check-up, a gente já consegue identificar? Sim. Os exames mais comumente realizados e que hoje em dia cada vez mais tem se expandido, e que isso é muito bom, é a colonoscopia. Tá. Tanto o enema opaco, que é um raio-x do intestino grosso, mas que hoje em dia tem sido menos usado, como a colonoscopia, faz o diagnóstico. Tem outros exames que também se faz, mas o mais comumente é a colono. E aí, descobrindo, então, a presença desses divertículos, aí a pessoa deve, então, estar alerta para não deixar, então, que o quadro tenha um agravamento. Isso, porque existe duas coisas. A primeira é como ter uma vida saudável para evitar de se ter divertículos. E a segunda parte é, uma vez que eu tenha, como evitar de entrar na crise. São duas coisas diferentes. E eu imagino que muita gente só tem a ideia quando realmente vem a crise que dá os sintomas. Sim. E aí ela descobre, inclusive, da questão dos divertículos, né? Isso mesmo. Vamos colocar o videozinho, então, para você já fazer a explicação. Olha lá, na tela. Mandem perguntinhas, hein? Aqui a gente pode estar vendo que as delimitações do intestino. O local que é o intestino grosso é onde mais comumente tem os divertículos, principalmente no lado esquerdo. Aqui a gente está vendo as camadas do intestino e agora, como a gente vai ver, devido à pressão que tem dentro do intestino grosso, se cria as bexiguinhas, as saculações, que são os divertículos. Aqui nessa imagem mostra o quê? Só os divertículos. Em algum momento esse paciente pode ter a inflamação e a infecção, como a gente está vendo, desses divertículos. E quando não tratado, ele rompe. Então ele vai romper esses divertículos para dentro do abdômen. E esses divertículos, quando ele rompe, ele cai o quê? Pus e fezes. Então é uma infecção mais grave. É claro que o objetivo nosso é fazer o tratamento antes de ocorrer a perfuração. Agora, doutora, a gente pode comentar aqui o que leva, então, ao aparecimento dos divertículos, se tem alguma questão hereditária envolvida também? Sim.
Tem uma questão hereditária sim envolvido e principalmente a gente fala que é uma doença ocidental. Tá. É uma doença dos carboidratos brancos e a baixa ingesta de fibras. Você tem uma ideia assim, pegaram pessoas asiáticas que viviam na Ásia, eles tinham uma taxa de divertículos entre 15% e 18%. A mesma população, quando mudava para o Ocidente, chegava a quase 50%. Então, a gente sabe que dietas ricas em carboidratos brancos, baixa ingestão de fibra, baixa ingestão de água, geram um aumento da pressão do intestino e esse aumento dessa pressão do intestino precipita a formar os divertículos. Ah, entendi. Então, está diretamente ligado também a estilo de vida e hábitos, né, no decorrer. Sim. Agora, tem uma faixa etária, um momento da vida que a gente pode ter mais chance? Sim, a partir dos 45 anos, porque assim, a gente foi plantando ao longo dos anos um mau hábito intestinal e é mais ou menos ao redor dos 45 anos que começam a aparecer os divertículos. Então, o seu intestino foi sofrendo as pressões ao longo dos anos e daí começa nessa faixa. Agora, a presença apenas dos divertículos, como a gente viu no começo do vídeo, não traz sintomas? Não. Nenhum? Não. O que a gente fala é, uma vez que a gente encontrou, um paciente vai fazer o check-up, encontrou os divertículos, a gente fala, olha, você tem que prestar atenção aos sintomas que você pode ter numa crise, porém, neste período, vale a pena aumentar a ingesta de água, de fibras, fazer exercício, porque o exercício, como você bem sabe, ativa a motilidade do intestino. Então faz que a gente não tenha o intestino tão preso. Ah, interessante. Vamos aproveitar então, doutora, a gente vai relacionar com a questão da alimentação, até do controle, né, ou prevenção para o quadro não se agravar. Então a gente foi ouvir as palavras da nutricionista Natália Barros, olha lá. Olá, eu sou a Natália Barros, nutricionista, e vim falar hoje com vocês sobre a conduta nutricional na diverticulite. Por se tratar de uma condição inflamatória e muito associada ao estilo de vida moderno, mudanças que vão ter um impacto positivo no seu padrão alimentar é preconizado. Então, basear a sua alimentação o mais natural possível, rica em frutas, legumes, verduras, leguminosas, cereais integrais, que são alimentos naturalmente ricos em fibras alimentares, que vão favorecer um adequado equilíbrio intestinal entre as bactérias e funcionamento, é essencial. Mas não podemos esquecer de aumentar a ingestão de líquidos, essencialmente de água. Somado a isso, também podemos fazer uso de probióticos, que são alimentos que contêm bactérias viáveis e benéficas à nossa saúde, como iogurte, kombucha e até mesmo kefir. Por outro lado, devemos controlar a ingestão de alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos ricos em aditivos, em conservantes, que não são benéficas na nossa saúde, podem até causar uma alteração no nosso intestino. Além disso, controlar a ingestão de carnes vermelhas é importantíssimo, porque o aumento do consumo de carnes vermelhas está associada à maior incidência da diverticulite. Em relação à fase aguda da doença, seria importante também controlar a ingestão de alimentos ricos em sementes, como tomate, ou retirar, a semente ou a semente de chia, por exemplo. Porém, apenas na fase aguda da doença, porque são alimentos ricos em fibras alimentares que vão ter um impacto em todo esse equilíbrio e saúde intestinal. Devem ser reintroduzidos gradativamente no controle da doença. Espero que tenha sido esclarecedor. Um abraço e até a próxima! Obrigada, Natália. Quem quiser saber mais do trabalho dela, lá no Instagram, @nataliabarros.nutri, já encontra. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Doutor, quer completar? A explanação dela foi ótima e o que a gente sabe é a fase aguda, o que a gente sempre fala para o paciente é, imagina que você levou um chute na perna. Você vai se reabilitar melhor ficando
deitado do que fazer uma maratona. Mesma coisa no intestino. Então, a progressão da dieta tem que ser gradual. Isso é uma coisa que a gente fala muito para o paciente, porque muitas vezes o que a gente encontra é um aceleramento da dieta e uma reintrodução do novo quadro de diverticulite, que isso acaba piorando. E o que a gente fala assim, como você usa sempre uma palavra que é o bom senso, e é verdade, porque quando você passar uma lista gigante para o paciente do que ele não pode, eu sempre falo, quem está do outro lado da mesa, é muito fácil falar para o paciente, não, 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 não. Então a gente tenta adequar a vida dele, os hábitos alimentares dele e moldando ele, para ele seguir isso sempre. Porque de qualquer forma, ele tem o intestino, como você colocou, ele tem que ficar descansando um tempo. Sim. Então, muitas vezes, não é uma dieta adequada. É, de fato, ficar mais uma parte líquida para que ele trabalhe menos. Isso mesmo. Né? Então, é importante que o paciente saiba. Eu já vou colocar perguntinhas do público e depois a gente comenta o que podem ser os sinais, então, que a pessoa está com diverticulite, né? E se deve procurar o pronto-socorro. Vamos lá. Na tela, então, perguntinha. Obrigada, Gustavo. Um beijo. Diverticulite pode causar câncer coloretal? Obrigado da pergunta, Gustavo. Não, felizmente não causa câncer coloretal, mas é um diagnóstico diferencial, porque um dos sinais e sintomas da crise de diverticulite é a mudança do hábito intestinal. Então, como a gente vai falar, o paciente pode começar com um desconforto no lado esquerdo, um pouco de dor e mudança do hábito intestinal, que pode tanto ficar mais preguiçoso, constipado, como ter diarreia. E isso, às vezes, pode ser um dos sinais e sintomas do aparecimento de um câncer. Então, diverticulite leva a câncer? Não. Mas os sinais e sintomas podem ser semelhantes? Podem. Entendi. E claro, precisa de toda a avaliação, né? Sim. Agora, o quadro traz febre também, doutor? É sempre presente? Não, nas fases mais complicadas. É interessante, Carol, que pacientes que já tiveram crise de diverticulite, eles ligam pra gente e falam, eu tô tendo outra crise. Porque eles se conhecem, então eles geralmente começam com um desconforto característico um pouco mais difuso, vai se localizando no lado esquerdo e depois ele começa a ter dor. Esses pacientes que já têm crises, eles ligam geralmente com a gente faz orientações sobre dieta, mudanças do estilo e muitas vezes eles não precisam de internação, a crise acaba regredindo. O grande problema é quando o paciente não sabe que tem essa doença, começa com esse desconforto, vai se medicando, vai tomando anti-inflamatório, analgésico e vai piorando. A febre, quando aparece, é um sinal de complicação já. E a dor é sempre presente, a dor sim? Na imensa maioria dos casos. Tá aí. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Maria, um beijo. Tenho divertículos, tomo corticoide para artrite reumatoide. Pode provocar dor, então, no intestino? Maria, existem alguns estudos que falam que a associação do uso de corticoide pode precipitar, sim, o aparecimento de divertículos. Os divertículos podem provocar dor? Sim. O uso de corticoide provoca dor? Não. Mais uma perguntinha, dá tempo, olha lá. Obrigada, Maria também, um beijo. O que fazer para não entrar, então, na crise? Maria, excelente pergunta. Geralmente, para você não entrar na crise, você deve manter um hábito saudável com ingesta adequada de água. Apesar de ter um número cabalístico de 2 litros, é em torno, para ficar mais fácil para as pessoas fazerem a conta, 30 ml de água dia por quilo de peso. Então, tem esse mais ou menos, mas o número que geralmente se fala é 2 litros. Fazer o uso de verduras, legumes, exercício físico e evitar, dentro do possível, os carboidratos refinados, brancos e carne vermelha. E até a questão dos grãos, ou só quando aparece um pouquinho da dor? O que acontece assim, na fase aguda ele é contraindicado, na vida habitual, normal, a gente fala para evitar alguns tipos de grãos que eles são mais propensos, se
Os pacientes têm dois tipos de divertículos, os divertículos de base pequenininhos e os divertículos de base mais largas. Dependendo do tipo desses divertículos que eles têm, grão de pipoca de engolir, a castanha do Pará, pistache, que formam pedaços de grãos maiores, nesses pacientes a gente pede para evitar. Porém, existem estudos que falam que todos os pacientes poderiam fazer a ingesta, mas a gente pede para nesses pacientes que têm principalmente os divertículos de base mais larga, evitar esses tipos de grãos maiores. Fora a fase aguda, no dia a dia pode comer tomates, esses outros tipos de semente a gente deixa reintroduzir. Doutor, para a gente encerrar, cirurgia, tem então alguma indicação cirúrgica antes até da crise, por exemplo, dos próprios divertículos? Não. Se você simplesmente ter divertículo, você não precisa operar. Tá. Todo paciente que teve uma crise de diverticulite precisa operar? Também não. Mas existe quando os pacientes têm crises de repetição, principalmente quando eles já têm complicações, precisam ser operados. Tá. Porque a grande questão é, muitas vezes os pacientes vão tendo 3, 4, 5 crises ao longo do ano e se você não faz a intervenção, o intestino ele vai ficando mais duro, vai endurecendo e rompe. Então, felizmente, é a menor parte que precisa de cirurgia, mas tem um grupo que precisa. Tá aí. Tenho que agradecer mais uma vez, sempre um prazer tê-lo aqui, doutor. Obrigado. E eu sei que você está sempre muito otimista, você que está nos hospitais, né, desde sempre também não parou. Permanece otimista? Muito, assim, felizmente eu acho que tudo que a gente tem feito, eu acho que a população, todo mundo que tem contribuído, se cuidando, a gente vê que, pelo menos nos hospitais que a gente trabalha, os casos têm diminuído e principalmente assim, os casos que a gente precisa operar de pacientes principalmente oncológicos, a gente tem conseguido operar com segurança. Que bacana. A gente aprendeu a ter um fluxo de direcionamento, pacientes COVID, paciente não COVID, que dá segurança para os pacientes que precisam também de tratamentos não COVID serem tratados. Sem dúvida. É isso, né? Muitas coisas precisam de um tempo para a gente entender de fato. E aí vem a paciência toda do período. Mas aqui a gente também está muito otimista. Sim, Obrigada, viu, obrigado. doutor? Quem quiser saber mais do trabalho do Dr. Marcos Belotto, gastroenterologista, vai lá no Insta. É o @doutor abreviado Belotto, tudo junto com 2 T's. @doutor Belotto, tudo junto. Um telefone de contato 3258-0258. 3258-0258. Você já encontra um trabalho dele. Muito obrigada e até a próxima, doutor.